TV comunitária, canal 6 da NET, nosso núcleo sindical. Transmitimos também online, tvcrio.org.br. Conosco aí nas câmaras, o nosso querido Max Figueiredo, que também é do Circuito Carioca aqui da nossa TV comunitária, ocupa a nossa grade. E eu diria hoje que não é só alegria, não. Eu tenho orgulho de entrevistar, bater um papo aqui com a nossa companheira Patrícia Layer. Patrícia Layer, que é geóloga da Petrobras e também sindicalista, diretora da Sindipetro RJ e também diretora da nossa Associação dos Engenheiros da Petrobras. Conselheira. Conselheira da direção. Né? Seja bem-vinda. Obrigada, Soriano, obrigada. É um prazer estar aqui de novo com você. É muito bom poder falar para as pessoas, para os telespectadores, né? As coisas que pouca gente sabe, que são do domínio, assim, de pessoas que trabalham na indústria do petróleo, como a gente, ou do domínio de pessoas que estão por dentro da atividade sindical no Brasil, né? Então, levar isso para as pessoas que estão em casa é muito importante, porque o petróleo, a cadeia produtiva toda, tem um impacto na vida delas. Então, essas informações, Patrícia, vão agregar. Sobretudo a você, telespectadora e telespectador, que nos dá o prazer, a sua audiência, que nós vamos tratar hoje de um tema proibido. Você não vai ouvir falar isso, sobretudo na grande mídia, que eu diria que não é imprensa, são empresas de comunicação que estão aí oferecendo, né, as suas imagens por conta de interesses outros. Mas vamos direto ao assunto. Eu li de Patrícia um artigo muito interessante em que ela falava da entrega do pré-sal, uma riqueza que vale trilhões de dólares em 3 atos. Então, vamos passar esses atos aqui, descortinar sobre eles. Vale a pena. Um deles você falava do Projeto Serra. Exatamente. O outro, leilões de petróleo, já estou antecipando aqui a nossa súmula, né? E depois o projeto do deputado, ex-deputado, que graças a Deus os baianos já fizeram o seu expurgo lá, sua cassação. Aleluia do DEM, né? Isso, do DEM da Bahia. Na verdade, deveria se chamar Aleluia, porque ele está aí para defender as multinacionais, né? Bem colocado. Projeto Serra. Então, vamos recapitular isso. Quando a gente teve nosso envio das novas leis do novo marco regulatório do petróleo ao Congresso em 2009, o Serra, naquele mesmo ano, né, a gente teve um telegrama confidencial que saiu do consulado norte-americano na Rua México, no centro do Rio, e que foi para a Embaixada de Brasília e para outros lugares, né? E nesse telegrama era narrada uma reunião do diplomata americano com representantes das multinacionais e uma senhora, a senhora Patrícia Pradal, que é representante do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, onde estão congregadas as multinacionais de petróleo, né? E também representante da Chevron. De um modo geral, essas pessoas estavam lá reclamando com o diplomata e o tema do telegrama era: será que as multinacionais vão conseguir reverter a lei do pré-sal? Né? E quais eram as principais leis do pré-sal? A lei da partilha, né, que estabelecia um novo regime para as áreas consideradas estratégicas e estabelecia a operação exclusiva da Petrobras, e também a lei da cessão onerosa. E esse telegrama, ele vazou, né? Essa espionagem vazou, e é só por isso que a gente tem conhecimento, porque senão era um telegrama confidencial que a gente nunca ia saber dessa atuação. E nesse telegrama, essa representante da Chevron, ela fala que o Serra prometeu que depois que eles voltassem, o PSDB, eles desfariam tudo que o PT tivesse feito nos governos dele, ou seja, a nacionalização parcial, porque não foi uma nacionalização total, mas foi parcial, do nosso petróleo. Nem isso as multinacionais aceitam. Então, o que aconteceu? Quando a gente teve o impeachment da Dilma, o Serra já tinha dado entrada no projeto. Golpe, golpeachment, impeachment, né? A gente pode chamar de diversas formas, mas o que a gente teve ali, né?
foi uma congregação dos interesses neoliberais que assumiram o comando do país sem que houvesse uma eleição para colocá-los de fato no poder ali. Então, mas voltando à questão do petróleo, o Serra tinha dado entrada no projeto de lei que quebrava a exclusividade da Petrobras, e isso em 2015. E 2016, no final do ano, acho que foi em novembro, ele conseguiu aprovar esse projeto dele, e com isso acabou a exclusividade da operação da Petrobras no pré-sal. O que isso significa? Isso significa que a partir daquele momento as multinacionais puderam passar a ser operadoras no pré-sal. Então todas as áreas que existiam no pré-sal sob o regime de concessão, elas puderam passar a ser vendidas, e foi o que o Pedro Parente fez logo em seguida, né, vendendo áreas da Petrobras. Aliás, nessa época eu nem lembro se ele já tinha vendido ou não Carcará, que é um campo gigante no pré-sal de Santos, que foi vendido para a Statoil, que agora se chama Equinor, que é a estatal de petróleo e gás da Noruega, né? Mas então, esse primeiro momento, esse é o que eu chamo de primeiro ato, Suriano. Mas Patrícia, eu gostaria de fazer de meditação, uma reflexão aqui com o nosso querido e querida também telespectadora. Quando você vende o patrimônio nacional para uma empresa privada, é uma coisa também terrível, porque o país fica mais pobre, né? Uma privada internacional. Agora, quando você passa para uma empresa estatal internacional, significa que você está aceitando ser colônia, que agora você está sendo gerida por um outro Estado. Exatamente. Isso é muito grave. Olha que grave. A Statoil, a Noruega, é um país que soube gerir muito bem seus recursos de petróleo e gás. Para fazer essa gestão do petróleo e gás, a Noruega, ela, no começo da indústria do petróleo, ela tem até muita semelhança com a história do Brasil, da indústria do petróleo no Brasil também, porque no começo ninguém acreditava que fosse encontrar petróleo na Noruega. Mas em 1959 houve uma grande descoberta de um campo de gás, o campo de Groningen, e esse campo abriu toda a questão do Mar do Norte para exploração de petróleo. E aí, poucos anos depois, teve o primeiro leilão lá. A Noruega não tinha companhia estatal, mas alguns anos depois teve a primeira descoberta, em 1969, prestes a fazer 50 anos, foi o campo de Ekofisk, é um campo gigante, e esse campo foi descoberto. Então, assim, em 69, em 71 ele produziu o primeiro petróleo. Em 72 o governo norueguês percebeu o impacto que ia ter na sociedade, da geração de valor, né? Então percebeu que tinha que ter um mecanismo de otimizar isso. E o que o governo fez? Duas coisas. O governo criou a sua estatal, que naquela época era 100% estatal, que era a Statoil, e criou também uma participação direta do governo nas licenças de petróleo e gás. Então, qualquer licença de produção, no começo, o governo ficava com 50%. Então, 50% era do governo norueguês, do Estado norueguês. Então, foi assim que se gerou a riqueza, né? Mas, em relação a gente transferir os nossos campos para a Statoil, o que está acontecendo? O que vai acontecer na prática? O Brasil, com o pré-sal, ele muda de patamar. A gente passa a ter petróleo para nossas necessidades internas e também um excedente de petróleo que a gente pode exportar, mas que a gente tem que fazer uma política aí, sempre visando, preferencialmente, o crescimento econômico do país. A gente sabe que tem um link direto entre o consumo de energia e o produto interno bruto de um país. Então, a gente vinha de vários anos em crescimento, apesar da crise financeira de 2008, a gente continuava em crescimento. A gente começou a ter crise em 2014 com o preço do petróleo, né? Em 2013, eu acho que a gente já deu talvez no final do ano, uma desacelerada, mas em 2014 teve uma queda, porque houve um excedente devido a uma produção. O que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos são grandes produtores? São. Só novamente para a gente ter uma ideia de grandeza. Esse petróleo cai de um patamar mais alto de quanto para quanto? Aponta a inflexão. Não, caiu bastante, Suriano. Porque o que acontece? O petróleo esteve. 50, né, o petróleo chegou a ser menos do que $50 o petróleo. Acho que o mínimo chegou a 31, mas eu não tenho exatamente certeza do número. 150. Né? Sim, ele estava bem alto antes de cair. E o que acontece? O preço do petróleo, ele tem vários fatores que o controlam e que são bastante complexos. E um dos fatores é o tal do estoque que os países têm, né, de petróleo. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem um estoque lá de petróleo, que eu não sei se é de 600 milhões de barris, mas é um estoque razoável para um país que gasta todo dia
né, 19,5 milhões de barris. Então, os Estados Unidos, eu estava falando, é um grande... O Brasil consome quanto por dia? O Brasil, olha só, ele tá com a recessão, eu não sei assim exatamente o número redondo, mas é em torno de 2 milhões de barris por dia. Eu acho que talvez 2,3 milhões de barris por dia. Praticamente 10 vezes mais dos Estados Unidos. O Brasil consome bem menos. Os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo, né? E o que acontece? O pessoal pensa assim, os Estados Unidos é um grande produtor. É um grande produtor? Sem dúvida. Né? Eles ficam ali se alternando, Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita. Só que a Arábia Saudita e Rússia, eles produzem muito mais do que consomem. Então, são produtores e exportadores. É muito bom a gente saber diferenciar. Estados Unidos, apesar de sua produção a partir dos não convencionais ter derrubado os preços em 2014, Estados Unidos ainda é um grande importador também. Então, no ano passado, a média foi de 5 milhões de barris importados todos os dias. É muito importante do consumo ainda deles, né? Porque, tipo assim, o consumo deles também cresceu durante essa crise, né? Nós temos aí 5 anos. 5 anos. E o que aconteceu? Eles saíram de 19,4, 19,5 milhões de barris por dia para 20,4, 20,5. Então, assim, o consumo mesmo, né, dos Estados Unidos também aumentou. Então, a gente tem que considerar isso tudo. Mas, então, falando sobre a Statoil, voltando àquela questão, qual o problema da gente vender nossos campos? O problema é o seguinte, se a gente vai ter agora um excedente para exportar, a gente tem que controlar, é interessante para a gente ter o controle do preço do petróleo do ponto de vista de um país produtor. Um país consumidor, como os Estados Unidos, quer o quê? Quer petróleo bem barato. Ele quer o petróleo bem barato, independente do momento que a gente vive hoje, se é um momento onde a maior parte dos campos gigantes de terra já está em declínio, porque foram descobertos há muitas décadas, estão produzindo há muitas décadas e muitos deles já com técnicas de recuperação avançada, aplicadas também há muito tempo. Então, o nosso ponto de vista é o ponto de vista de um país produtor. Então, o que a gente quer? A gente quer produzir para atender a nossa demanda, ter um foco de estratégia, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo. Essa aqui é a política correta, né? Então, quando a Noruega vem e compra, por que ela compra nosso campo aqui? Porque lá deles, eles já estavam em declínio da produção, e as reservas também. Então, embora eles tenham feito uma grande descoberta em 2010, que foi o campo de Johan Sverdrup, eles têm essa questão do declínio e eles precisam de novas áreas. Então, agora eles vão vender o nosso petróleo para a Europa. É isso que pode acontecer no futuro. Então, a gente vai enfrentar uma concorrência que, entendeu? Que a gente não necessitava. Então, você, no seu país, você nunca vai facilitar a vida do seu concorrente. Olha, isso que você falou da gente poder planejar a nossa produção é fundamental, porque quando você tem uma empresa estatal, ou seja, o governo produzindo, ele passa pelos objetivos nacionais, o quanto você deve extrair ou não. O ritmo, exatamente, olha só. Isso aí faz um bom gancho com o segundo ponto, que é o segundo ato, que são os leilões. O que acontece? Qual é a desculpa que se dá para a população brasileira, porque é uma desculpa, não é uma realidade, para fazer tanto leilão de tanta área, né? De 2017 até 2018, foram 4 leilões da partilha. Foram muitas áreas leiloadas no pré-sal, né? E as multinacionais tiveram, então, a oportunidade de adquirir muitas dessas áreas, né? A gente pode, então, falar um pouco sobre isso. Qual foi a justificativa da Agência Nacional do Petróleo para realizar esses leilões, né? Eles dizem, então, que é aumentar as reservas, dinamizar o mercado. Veja bem, o que a gente tem de reserva hoje, né? A gente tem um determinado valor de reserva de petróleo no país, mas a gente tem uma coisa muito importante chamado, que a gente pode chamar de uma forma assim, recursos de petróleo, tá? Que envolve recursos recuperáveis que a gente sabe que vai transformar em reserva num tempo curto ou médio, mas num tempo que você pode tratar estrategicamente de forma a você não colocar uma quantidade muito grande de petróleo novamente no mercado e não derrubar o preço. O que aconteceu com os noruegueses nos anos 90? Os noruegueses começaram a produzir muito, né? Nos anos 80, então, em diante, começaram a colocar nos seus campos em produção e eles ajudaram a derrubar o preço nos anos 90. E isso prejudicou eles próprios. O que acontece? A Noruega é um país rico, é um país que soube gerir a indústria de petróleo e gás da melhor forma que a gente tem hoje em dia,
eu acho que a gente tem um bom modelo, que é um país que usou uma forte presença estatal na indústria do petróleo, mas ao mesmo tempo poderiam ter ganho mais dinheiro se não tivessem produzido às pressas. O que acontece hoje com a nossa produção? A gente já tem uma produção bastante elevada e que já atende ao nosso mercado. Por quê? A gente enfrenta uma recessão desde o golpe. Desde o golpe a gente vem numa recessão. A gente já vinha numa recessão antes, porque tinha uma crise financeira internacional, uma crise financeira que muitas vezes é negada como se fosse um problema aqui de corrupção e lava-jato, mas que é uma mentira. A gente sabe que isso é uma mentira. Qualquer um que entre, por exemplo, no Instituto lá norueguês de petróleo, que é o equivalente da nossa Agência Nacional do Petróleo, e veja o balanço anual de quanto dinheiro o governo norueguês pôde passar para o fundo do petróleo deles, que se chama Fundo de Aposentadoria Global, não se chama Fundo do Petróleo, mas que é o dinheiro do petróleo, você vai ver que decresceu com a crise. E isso é normal. Maravilha. Olha, nós precisamos passar até mesmo para o segundo bloco, que nós precisamos falar dos leilões, porque eu estou muito interessado em saber por quanto foi vendido e o que foi feito com o dinheiro das privatizações e dos leilões. Tá? Mas fica para o segundo bloco aqui do nosso núcleo sindical da TV comunitária, canal 6 da NET. Então, telespectadora, telespectador, estamos de volta aqui com o nosso núcleo sindical, entrevistando hoje a Patrícia Laias, geóloga da Petrobras, uma brasileira, uma grande guerreira, também sindicalista, como eu já apresentei, e queremos falar agora sobre os leilões do petróleo, do nosso ouro negro, do nosso sangue da nossa nação, né? Aquilo que tem sido motivo de todas as guerras, eu diria, desde a Segunda Guerra Mundial, né, Patrícia? É verdade, então, Soriano. Até antes disso, né, se a gente for olhar, na Primeira Guerra, a gente também tem, naquele atentado lá em Sarajevo, a gente também tem ligação com o petróleo na Primeira Guerra Mundial. Então, o petróleo está envolvido em muitas guerras, a luta pelo petróleo, né? A gente tem que lembrar que as economias funcionam basicamente ainda à base dos combustíveis fósseis, é o carvão, o petróleo e o gás. Então, a gente vê isso, né? Olha, Patrícia, muito importante na sociedade. Geólogos são historiadores que sabem mais história, talvez, do que qualquer outra categoria. Sabe por quê? Porque vocês pesquisam assim, a origem da vida, não só a partir do Homo sapiens, ou do Homo Deus, né? Vocês vêm lá de como é que o petróleo vem lá dos primeiros seres que habitaram esse planeta, né? Isso é o quê? Alguns milhões de anos. Sim, é mais que isso, são bilhões. O pré-sal tem começou há quantos milhões de anos? O pré-sal tem 100 e poucos milhões de anos, né? O pré-sal não é tão antigo quanto as primeiras formas de vida na Terra, que é aí da ordem de bilhões de anos, né? Mas o que a gente, voltando à questão dos leilões, vamos falar sobre os leilões, né? O que aconteceu? A gente teve a segunda rodada, a terceira rodada, a quarta rodada e a quinta rodada. Eu acho que a gente pode tranquilizar a população, num certo sentido, que é o seguinte: apesar de ter que competir com as multinacionais e até formar consórcio com elas, porque senão realmente não seria capaz de levar essas áreas no leilão. A gente tem aí os chineses, que são hoje em dia a maior força econômica, se bobear, e chegando firme também no pré-sal, né? A gente tem, então, uma concorrência bastante acirrada. E o que a gente teve? A gente, por exemplo, teve uma rodada, Soriano, que foi a rodada que teve o entorno de Sapinhoá. Sapinhoá é um campo nosso, é um campo da Petrobras. É um campo ainda sob regime de concessão, é o maior pagador de royalties do estado de São Paulo, né? Deve ser o segundo maior produtor no pré-sal, superado apenas por Lula. E esse campo, isso não por enquanto, gente, porque Búzios está em processo de desenvolvimento e Búzios vai superar provavelmente até Lula, porque Búzios é 1,7 vezes maior do que Lula. Então a gente tem que estar preparado para esse futuro da seção onerosa aí, que vai ser um futuro brilhante. Lula é um campo que já está em operação, produzindo quantos mil barris? Olha, já produz mais de 800 mil barris por dia. O número certo, Soriano, eu não tenho de cabeça, mas isso só de petróleo já produz uma quantidade enorme, e o pré-sal também tem bastante gás, então produz também gás,
né? Que é um combustível da transição energética, também é muito importante. Mas então, voltando à questão dos leilões, você estava falando do entorno de Sapinhoá. Gente, quando é feita uma descoberta, né, de petróleo, quando foi descoberto Sapinhoá, nem tinha esse nome, era Guará, o poço, 1 SPS 55. Esse poço foi perfurado, né, foi constatada a presença de petróleo, foram feitos os exames, eu, por exemplo, sou especialista em ultrassonografia de rocha, né, foram feitos lá os diagnósticos para ver se aquela rocha em subsuperfície continha petróleo, qual quantidade, produtividade e tal. Bom, depois furaram-se outros poços para delimitar aquela jazida, para conhecer o tamanho daquilo. E no final de um determinado processo, que é esse processo de avaliação da jazida, foi declarada a comercialidade de Sapinhoá. Quando isso foi feito, se eu não me engano, a gente tinha 4 poços na acumulação. Né? Uma acumulação que tem quilômetros, é uma acumulação alongada, que tem quilômetros e quilômetros, e tínhamos apenas 4 poços. Né? Então foi estabelecido o perímetro da área do campo. O que aconteceu depois, quando nós furamos lá dezenas de poços, mais de 2 dezenas, eu acho que quase 3 de poços para fazer o desenvolvimento do campo, ou seja, para produzir o petróleo para a sociedade, né, gerando valor através do refino, através dos derivados, né, através do botijão, do gás de cozinha, fazendo com que isso chegue para a população, essa riqueza. Bom, quando a gente desenvolveu, a gente teve também, ao furar os poços, a gente adquiriu mais informação geológica e pôde refazer nossos modelos, refazer nossos cálculos, e com isso, Soriano, o que aconteceu? Sobraram áreas. O campo era maior do que a área que a ANP tinha inicialmente dado para a gente desenvolver o campo. Tá? O que aconteceu aqui no Brasil? Foi feito leilão das áreas em volta, foi chamado entorno de Sapinhoá e foi feito um leilão. E a Petrobras exerceu o seu direito de ser operadora, que isso foi mantido, apesar de ter havido o fim da operação exclusiva, foi mantido na lei da partilha, que a gente poderia exercer o nosso direito de preferência. Então a Petrobras fez isso. Né? E com isso a Petrobras foi lá e conseguiu manter essas áreas que são unitizáveis com o campo que ela já produz para a sociedade brasileira como operadora. Né? Então, unitização, o que é isso? Unitização é isso. Olha, quem traduz melhor é o especialista nisso lá na PPSA ou na ANP, né? Eu vou falar um pouco do que é isso, na verdade. Você tem ali um campo, o campo é uma coisa física. Ele ignora as coisas burocráticas que o ser humano faz, esse limite em torno dele. Então, como eu estava contando, em Sapinhoá foi traçado um limite para o campo, baseado numa quantidade de informações geológicas que era menor. Quando a gente observou, furou mais poços, adquiriu mais informação e viu que o campo ele era maior do que se pensava inicialmente, né? Essas outras áreas elas estão em continuidade física. Então, é a mesma coisa fisicamente falando. Ou seja, se você perfura aqui, você pode estar puxando o petróleo. Não, na verdade, você tem, olha só, você tem um raio de drenagem para os poços. Então, você sabe, né, dentro das limitações da nossa ciência, mas a gente sabe exatamente da onde que a gente vai estar produzindo. Né? Então, você calcula os teus poços para transformar o recurso que está lá embaixo em reserva. O momento que você efetivamente transforma em reserva é esse momento em que você conecta um poço produtor a um FPSO e você produz esse petróleo para a sociedade. Entendeu? Agora, voltando então aos leilões. Nessa segunda rodada, então, foi feito leilão de campo, a parte norte de Carcará, né? Norte de Carcará. Carcará foi aquele campo gigante da Bacia de Santos, que foi vendido por Pedro Parente, mas era um campo que a gente tinha uma área, onde ele tinha um pedaço, e esse campo continuava para cima, para o norte, na direção norte, numa área que era da União. Bom, foi feito esse leilão, que é um leilão de uma acumulação já conhecida, porque a Petrobras furou 3 poços nessa área antes de vender. A Petrobras testou, através dos testes, a Petrobras verificou que a produtividade do reservatório era excelente, né, dos poços era excelente, que a qualidade do reservatório e do petróleo eram muito boas. O petróleo de lá, acho que é 31 graus API, é um petróleo excelente qualidade e com poucos contaminantes, enxofre, CO2, você quase não tem contaminante nesse petróleo. Então, teve esse leilão também, né, norte de Carcará. E a Statoil, que já tinha comprado a parte
que era da Petrobras, que foi vendido para o Pedro Parente, comprou também no leilão, conseguiu ficar com a parte do norte. E teve um outro leilão de um outro campo também, de uma continuação de um outro campo, que foi o campo de Sul de Gato do Mato. Sul de Gato do Mato, o que é Gato do Mato? Gato do Mato é um caso interessante, porque a gente pode falar, pessoal os inimigos da Petrobras, né, os entreguistas, eles adoram falar que tem que ter concorrência, que tem que ter parceria, que a Petrobras sozinha não pode, não consegue isso, aquilo, outro. Qual é a verdade? Qual é a verdade? A gente teve leilões, desde que foi quebrado o monopólio, né, até ser estabelecida a nova lei da partilha, a gente teve diversos leilões até 2010, 11, e as multinacionais compraram o que elas quiseram, a gente também comprou, e a verdade é que a Petrobras foi muito mais eficiente. Então, o que aconteceu? Esse gato do mato, vamos falar sobre isso? A Shell comprou esse campo lá em 2005, mas a Shell só perfurou em 2010 ou 2011. Então, ou seja, eles esperaram ver o resultado da Petrobras no pré-sal para poder depois se arriscar. Quem se arrisca, exatamente, é o guia das multinacionais. A Petrobras é a detentora do conhecimento. A Petrobras é a detentora da tecnologia. A Petrobras recebeu o 3º prêmio OTC pela eficiência dela no desenvolvimento do campo de Lula. Lula foi o nosso primeiro supergigante. Vamos falar um pouquinho sobre gigante e supergigante, porque isso é uma coisa muito importante, né? Esses leilões de áreas que a ANP andou fazendo não são leilões de simples campos, não, são de um campo específico, um tipo específico muito importante, muito estratégico para a humanidade, para a produção mundial de petróleo e para as reservas mundiais. São os campos gigantes e os campos supergigantes. Supergigante é um campo que tem mais de 5 bilhões de barris de reservas, ou seja, aquilo que você consegue produzir, né, dentro da sua economicidade. O gigante tem mais de 500 milhões de barris de reservas. Para você ver como isso é uma coisa rara hoje em dia, o Instituto Francês de Petróleo publica anualmente um relatório das descobertas no mundo e você conta nos dedos os gigantes. E supergigante, então, aí mais ainda, eu não me lembro qual foi o último supergigante que apareceu, por exemplo, de 2012 para cá. Por quê? Búzios foi descoberto em 2010. Não, Búzios é o nosso maior supergigante do pré-sal, esse grande campo da seção onerosa, tá? Mas aí, voltando aos leilões, foi feita essa segunda rodada, então, que foi leiloando partes de campo, continuação de campo, ou continuação de jazida, que ainda não é campo, não teve declaração de comercialidade, mas que é uma jazida conhecida, entendeu? Então, não tem risco aí nesse negócio. Não tem risco. Os outros leilões foram áreas também com um potencial muito elevado. Agora, o que deve tranquilizar a população brasileira? A Petrobras adquiriu as melhores áreas. Se uma pessoa da área de petróleo pega lá a documentação de todas as rodadas, documentação que a ANP vai apresentar lá fora para os gringos poderem se interessar e vir aqui querer comprar, e você observa as áreas onde a Petrobras foi, você vê que a Petrobras foi com muita estratégia, né? Por exemplo, Peroba. Peroba é uma área que a Petrobras foi, né? Que era uma área que era nossa na seção onerosa, se a gente não tivesse encontrado petróleo suficiente nas outras áreas. Como a gente encontrou mais do que suficiente para produzir os 5 bilhões de barris que a gente tinha contratado na seção onerosa, a gente não usou Peroba. Depois disso, a Petrobras foi no leilão e a Petrobras adquiriu esse bloco em parceria com outras empresas, né? E a Petrobras, então, vai poder fazer essa exploração. Outros blocos importantes que a Petrobras pegou também nos leilões e que a gente tem essa expectativa da Petrobras voltar, né, com bastante afinco na exploração de petróleo. Maravilha. Olha, precisamos passar para outro bloco, mas antes eu queria só fazer uma colocação. Foi uma briga muito grande, isso ficou quase que no inconsciente popular, o leilão de Libra, que foi adquirido por franceses, chineses, pela Shell, né? A Shell voltou. E Brasil. Mas isso fica um pedacinho ainda para o próximo bloco, que nós vamos falar do Aleluia. Maravilha, TV comunitária e seu canal 6 da NET, seu canal, e nós estamos aqui no Lucro Sindical, falando de um tema altamente proibido, que é a entrega do nosso petróleo. Como está se
processando, na verdade, a doação do nosso pré-sal. Então, o nosso núcleo sindical prossegue. No nosso terceiro bloco, nós vamos falar agora um pouco sobre o leilão de Libra, em que circunstâncias ocorreu, e aproveitando aqui a nossa querida Patrícia Laia, ela que é geóloga da Petrobras, concursada, evidentemente, e dirigente sindical dos petroleiros, e uma das dirigentes também da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Libra, eu estava no leilão de Libra e naquele momento a gente achou aquilo uma coisa assim traumática, mas depois veio o resultado. Libra teria sido então vendida, mas Petrobras Brasil ficou com 40%, os chineses, se reunidos em duas empresas de petróleo, ficou com 20 os franceses e 20 os ingleses. Não importa as empresas. Mas, Patrícia, os americanos já estavam na nossa costa com a quarta frota, com ogivas nucleares. E o pobre Brasil, visitado praticamente, teve que se dar tapete vermelho para o vice-presidente americano, que teria dado um ultimato. Então, hoje eu entendo melhor o que foi aquele panorama, na minha visão. Tá? Então, o que eu sinto é o seguinte, nós estávamos num checkmate, em que a Dilma, então, realmente faz o leilão de Libra, e só tinha um jeito de você dissuadir os americanos, os Estados Unidos, de não querer, vamos falar assim, na porrada, tomar o nosso petróleo naquele instante. Eu assim vejo, posso estar enganado, não sou dono da verdade. Mas olha, os Estados Unidos têm bomba atômica, mas como é que foi feito num único leilão? Os ingleses têm bomba atômica, os chineses têm bomba atômica e os franceses têm bomba atômica. Nós não tínhamos, mas então passamos a ter um aliado num consórcio para não plantarem aqui uma cabeça de ponte. Eu vejo assim. E o que faz Dilma depois também, um ato proibitivo em que ela na verdade, derrubada por conta disso também? Ela passa direto para a Petrobras, sem leilões, que ela tinha essa prerrogativa, que a lei, o novo marco regulatório, permitia, várias outras áreas do pré-sal, sem leilão. Então, na verdade, é a questão da cessão onerosa, já tinha já tinha a lei, já tinha o contrato assinado, ela passou o excedente da cessão onerosa. É muito importante as pessoas saberem que são nas mesmas áreas físicas. Tipo assim, o excedente de Búzios está no campo de Búzios. Então, é a mesma acumulação fisicamente falando, né? Então, é por isso que não faz nenhum sentido agora esse ataque à cessão onerosa, que ele, na verdade, não visa só os 5 bilhões que a gente contratou na cessão onerosa. Ele visa o excedente, Soriano, que foi justamente uma jogada de mestre em 2014, né? Em 2014, em junho de 2014, a Dilma resolveu, então, usar essa prerrogativa do Estado Nacional, que visando a soberania e é o que é mais estratégico para a sociedade, permite a contratação direta da Petrobras em regime de partilha. A lei permite isso, está tudo dentro da legalidade. E, então, resolveu fazer essa proposição no Conselho, levou até o Conselho Nacional de Política Energética, foi aprovado, né? Só que isso foi em junho, tinha as eleições, o Aécio Neves perdeu no segundo turno e logo depois, acho que no dia 12 de novembro, o José Jorge, ministro do TCU, que tinha sido ministro de Minas e Energia de Fernando Henrique, que tinha sido vice na chapa do Alckmin em 2006, esse ministro do TCU, ele paralisa, ele pede revisão da cessão onerosa e com isso ele paralisa automaticamente a elaboração dos contratos do excedente da cessão onerosa com a Petrobras. Então, ali, isso é um grande dominó
né, que foi sendo montado, ou um grande jogo de xadrez que foi sendo montado para tomar o nosso petróleo, né, esse foi um passo crucial que foi dado ali e que eu acho que a gente não percebeu no país o perigo que a gente passou a correr a partir dali, e muita gente acho que não acreditava no desenrolar que tivemos dentre a derrota do Aécio Neves e a crise que culminou com as pautas bombas do Cunha, hoje preso, e o impeachment da presidente legítima Dilma Rousseff. Né? Então, mas vamos falar sobre a questão do petróleo de Libra. Isso é muito importante. Por quê? Porque um caso de serendipity, que é uma palavra que os gringos gostam muito, que é um acaso feliz, assim, um acaso que acaba sendo uma coisa boa. O que aconteceu com Libra? Libra, naquela época, era tido como um campo maior do que Franco, que depois veio a se tornar o campo de Búzios. Quando foi feito o leilão de Libra, em 2013, eu estava fazendo mestrado lá fora e chorei de tristeza quando fiquei sabendo do leilão, porque eu imaginei a Shell, por exemplo, descobrindo algumas jazidas supergigantes no Mar do Norte, jamais nos convidariam para pegar 20%. Então, eu vi o meu país entregar um campo gigante. Mas o que acontecia com esse campo específico naquela época? O que se pensava, de acordo com os cálculos da Agência Nacional de Petróleo, é que Libra tinha, Soriano, de 25 a 40 bilhões de barris de petróleo. Então, teria um volume de petróleo recuperável também muito grande. Então, todos os olhos do planeta, né, depois que a gente sabe que hoje em dia a gente vem aí nessa crise do declínio de descobertas de novos campos gigantes de petróleo, a gente vem descobrindo mais gás do que petróleo já há algum tempo. A nossa bacia aqui é uma exceção total, né? É uma grande província petrolífera, não é só uma bacia, é uma província, está nas duas bacias, Campos e Santos, Santos e Campos, vamos dizer assim, porque Santos é caracterizado por campos super gigantes e gigantes, e em Campos a gente tem o reservatório do pré-sal se somando já em campos que já são gigantes, muitas vezes no pós-sal, né? Marlim Sul, Marlim Leste, Albacora Leste, então todos aqueles nossos campos importantes da bacia de Campos. Mas o que aconteceu? Os gringos achavam que Libra tinha muito mais do que... Porque, na verdade, Soriano, a gente dá um furo numa estrutura enorme, né? Dá um poço. Você depois vai ter que continuar naquele processo que eu te falei de delimitação. Tanto Libra quanto Franco, antes já tinham um poço em cada estrutura. E quando se comparava o mapa que a ANP mostrava nos estudos dela de Franco com Libra parecia muito maior e tinha esses cálculos. Então o olho deles foi grande. Sabe aquela, você vai na doceria e você escolhe, eu adoro doce, aí escolhe o doce mais bonito, ele pode não ser tão bom. O que aconteceu? Libra é sensacional, é um gigante do pré-sal, mas tivemos essa sorte de, por efeito de lei, mantermos a nossa operação, manter conteúdo local para a nossa indústria brasileira. A nossa indústria, ela vem sofrendo um ciclo de desindustrialização forte, tinha dado uma respirada e infelizmente voltou a crise aí a partir do governo Temer. O que acontece então? Libra é um campo gigante, já teve a sua declaração de comercialidade, agora o campo na verdade se chama Mero, né? A Petrobras declarou comercialidade junto com seus parceiros e é um campo que tem um volume de petróleo recuperável da ordem de 3,3 bilhões de barris de petróleo. Então é um campo muito importante para a gente, é um campo muito estratégico e é um campo que nós temos 40%. A Petrobras tem 40%. E essa questão geopolítica que você falou aí da China com 20%, a outra é a Total francesa com 20%. A gente viu esse fim de semana colocarem fogo na Galeria Lafayette, na França, em protesto contra o quê? Contra o aumento do preço do combustível, que o Macron ia tentar fazer, né? E a gente está vendo todo um contexto, né, de efervescência no mundo. E aí a outra parceira é a Shell, né, que, se eu não me engano, já tinha furado o poço e deixado pendurado e pôde então voltar no nosso gigante, né, no nosso campo gigante, através então dessa participação nesse leilão. O leilão, é claro que ele tem um aspecto de, a gente fica assim, quem é nacionalista, como você falou, não entende exatamente o que aconteceu, mas a gente tem que pensar numa visão global, né, a mesma pessoa que deixou acontecer esse leilão, talvez realmente não tenha tido condição de enfrentar o vice-presidente americano. O governo Dilma, até 2013, vinha com uma aprovação altíssima. O Brasil não tinha crise até 2013 e, de repente, manifestações por 20 centavos de aumento na passagem fizeram o Brasil vir abaixo.
E a gente teve, durante alguns dias, manifestações de rua, que podem sim ter sido legítimas. Eu confesso que eu estava fazendo uma pós-graduação fora, não estava aqui vivenciando isso, tá? Mas a gente, hoje em dia, vendo os movimentos de direita norte-americano, como eles influenciam aqui, MBL e outros, como tem um aporte de dinheiro para influenciar, para formar opinião aqui no Brasil dos nossos jovens contra a sua própria pátria, né? A gente tem que pensar que a gente não sabe tudo, a gente não tem um conhecimento completo, da mesma forma como as pessoas que estavam vivendo em 1964 não sabiam tudo o que estava se passando no seu país e todos os interesses geopolíticos dos Estados Unidos e da Guerra Fria. A gente não sabe, né? Aos poucos a gente vai tendo conhecimento das coisas. Eu falo que aquele espião que desertou Snowden em 2013, né? Ele mora lá na Rússia, exatamente, ao Palácio, à Petrobras, ao pré-sal, especificamente a Petrobras. E o que o povo fazia aqui? Piada com a Dilma. Quando na Alemanha, ele falou da Merkel também, o que foi feito na Alemanha? O Congresso tomou medidas para garantir a segurança, né? Então, a segurança digital é um assunto muito sério, um assunto estratégico. A gente tem que estar antenada. A primeira chefe de Estado, entre homens e mulheres, que tivemos ela na presidência, que recusou uma visita aos Estados Unidos. Isso nunca houve na Recusou história. Muito bem. Não, e a gente... Em função disso. Então, e assim, muitas... podem existir essas críticas à questão do leilão de Libra, né? Eu posso falar que a gente preferia que fosse 100% nosso, eu acho que todo brasileiro pode ter esse direito de preferir assim, mas a mesma pessoa que não teve condição de barrar isso, foi a pessoa que teve condição de contratar, ou pelo menos de propor, né, e conseguir a aprovação, porque atende aos interesses estratégicos do país, a produção em regime de partilha do excedente da seção onerosa, das áreas da seção onerosa, que é um excedente que pode variar entre 10 a 15 bilhões de barris de petróleo. Quando a gente soma esse excedente com o volume já contratado de 5 bilhões de barris, isso, cálculo de 2014, está defasado há 5 anos, a Petrobras furou mais poços, pode ser muito mais. Claro. Só que a ANP, né, tem que atualizar os brasileiros das informações. A gente não tem muita facilidade em obter informações. Tem campos que tiveram declaração de comercialidade, por exemplo, em 2014, né, as áreas de Iara e em torno de Iara foram áreas que deram origem aos campos de Berbigão, norte e sul de Berbigão, Sururu, norte e sul de Sururu, oeste de Atapu e Atapu. Esses campos, em conjunto, quando foi feita a declaração de comercialidade deles, a Petrobras declarou uma estimativa de volume de recuperável maior do que 5 bilhões. Ou seja, é um complexo de um supergigante. Aquilo que a gente falou, um campo que tem mais do que 5 bilhões de barris de reserva é um campo supergigante. Outro dia, numa perfuração, numa das áreas, foi encontrada a maior coluna de petróleo do pré-sal, num poço de Sururu. Então, esse interesse todo em cima da seção onerosa, ele tem uma razão de ser. E vamos juntar aqui os leilões que a ANP fez de novas áreas e a questão dos campos que já existem. De um lado, a gente tem as áreas que foram leiloadas. As multinacionais adquiriram algumas áreas, a Petrobras outras áreas estratégicas. E as multinacionais têm que gastar dinheiro perfurando poços exploratórios. Depois, se elas encontrarem o que tem uma grande chance de acontecer, porque é uma província excelente, com alto nível de sucesso, vão ter que furar mais poços para delimitar essas acumulações e ter, então, uma condição de declarar ou não a comercialidade de um campo de petróleo. Do outro lado, nós temos as áreas da seção onerosa, que não são mais áreas, são campos. A Petrobras declarou a comercialidade de 6, né, dentro dos 6 blocos da seção onerosa, das acumulações que ela encontrou. Então, Franco virou o supergigante de Búzios. Florim virou o campo gigante de Itapu. A área de entorno de Iara, como eu falei, virou norte e sul de Berbigão, norte e sul de Sururu e
Atapu. A área de nordeste de Tupi virou o gigante de Sépia, que tem um volume de oil in place de 4,9 bilhões de barris de petróleo. Então você pode esperar que 1/3 disso aí a gente consiga produzir, mais ou menos. É muita coisa, né? A gente tem um campo, então, muito importante. E as outras duas áreas foram sul de Guará, que virou sul de Sapinhoá, e sul de Tupi, que virou sul de Lula. Né? Então são áreas unitizáveis com os campos maiores, que são Lula e Sapinhoá. Tá? Escuta, você falou de seção onerosa, isso lembra o aleluia, que tem ódio disso, né? Então, isso não é aleluia, não, isso é aleluia, como eu te falei. Na verdade, o gringo adora Mr. Aleluia. Olha, você né? sabe de onde vem essa palavra gringo? Quando houve a guerra México-Estados Unidos tomando, e tomou toda a costa americana, foi tomada do México, os mexicanos escreviam nos muros, green, go home. Daí foi que figurou a palavra gringo, porque eles eram os gringos, mas vamos embora. E é muito bem dito isso daí, porque sejam bem-vindos. Não, então sob controle, né? O povo americano. O que acontece? Mas esses que só vão lá para exatamente empobrecer os países, se enriquecendo, esses são naturalmente não são bem-vindos. Pessoas indesejáveis. Né? Porque eles não são, na verdade, pertencentes a nenhum país. Eles são um clube dos ricos. Né? Eles não têm pátria, eles são donos de todas as pátrias, querem ser pelo menos. O que acontece? Você tem que impor limites, um país tem que ter soberania. A Noruega deixou todo mundo entrar. Todo mundo entrou no primeiro leilão e não expulsou ninguém de lá quando criou a sua estatal. Mas ela faz uma gestão eficiente de petróleo e gás. Como ela faz isso? A maior parte dos campos gigantes, quem é o operador? A Statoil, que se chama Equinor, né? Não tem surpresa aí. Quem opera é uma empresa que ainda 67% delas são controladas pelo Estado norueguês. Por quê? Porque eles entendem que tem que otimizar a geração de valor a partir dessa indústria para toda a sociedade. E a gente, ao invés de trilhar o caminho da Noruega, nós estamos trilhando o caminho da Nigéria, né? Sim, outros países... Depois falaremos disso no próximo bloco. Projeto Aleluia, abordaremos a seguir. TV Comunitária, Núcleo Sindical, aqui conosco, a nossa guerreira, dirigente sindical e também geóloga da Petrobras, Patrícia Laier. Voltaremos. Então, aqui a sua TV comunitária, sempre cada vez mais comunitária. Hoje o nosso núcleo sindical prossegue com o nosso quarto bloco, com a Patrícia Laier, ela que é geóloga da Petrobras, dirigente sindical, também da Associação dos Engenheiros da Petrobras, uma das dirigentes. Nós precisávamos falar, quando você abordou a seção onerosa, quem são nossos aliados e quem são nossos amigos. Eu sei que tem um novo fato novo, que é um projeto que surge na Câmara para acabar com a seção onerosa. Da parte de um deputado que as urnas já o caçou, que é o deputado Aleluia, do DEM da Bahia. Patrícia, fala um pouco sobre isso aqui para a gente, sobretudo como lutar para que isso não ocorra, né? É tão importante que é a seção onerosa para a Petrobras e os interesses nacionais. Então, a seção onerosa ela é vital, porque são campos supergigantes, como o Búzios e o complexo de Berbigões, Sururus e Atapus, e são campos gigantes, como Sépia, como Florim, né, que estão em jogo aí. O que acontece? Foram realizados 4 leilões, 4 rodadas de leilões, as multinacionais obtiveram suas áreas, mas existe uma estimativa de volume dessas áreas que já mostra que o que elas vão encontrar não tem paralelo com Búzios, não tem paralelo com Lula, a não ser que a ANP tenha errado muito nos cálculos, o que a gente não acredita, porque sabe que são técnicos, é uma equipe que tem técnicos concursados também, né? Então, os volumes esperados para as áreas que as multinacionais têm hoje para explorar e para avaliar e talvez declarar comercialidade da jazida que elas encontrarem, são volumes menores
do que os volumes que a gente já tem nos campos da seção onerosa, o volume contratado da seção onerosa e o volume do excedente da seção onerosa, né? Que no mínimo aí vai então de 15 a 20 bilhões de barris de petróleo. Para a gente ter uma noção de quanto petróleo isso é, se a gente pegar 5 campos gigantes de petróleo da bacia de Campos, Albacora, Albacora Leste, Marlim, Marlim Sul e Marlim Sul e Marlim Leste, né? E considerar aí que alguns desses campos só conseguiram começar a produzir, o desenvolvimento deles foi mais tardio, final dos anos 90, início dos anos 2000, esses campos demoraram até 2015, 2016 para produzir para a nossa sociedade 5 bilhões de barris de petróleo. Então 5 bilhões de barris é muita coisa mesmo. Agora a gente tem que falar sobre o projeto do Aleluia. O que acontece? O marco regulatório do petróleo, novo marco do governo, dos governos do Partido Trabalhista, ele nacionalizava parcialmente o petróleo, colocava a Petrobras numa posição estratégica e esse marco foi sendo então derrubado. Primeiro veio o Serra, quebrou, né, a exclusividade, depois vieram os leilões em consequência disso, o segundo ato, e o terceiro ato é o ato do Aleluia, que é essa entrega dos campos com a justificativa de gerar caixa. Eles estão brigando e querendo e negociando aí, é só por isso que isso ainda não passou no Senado, onde é o PLC 78 de 2018, e vocês podem votar lá na página do e-Cidadania, vote não contra esse projeto, Lesa Pátria, do deputado Aleluia, DEM da Bahia, que não foi reeleito, né? Por favor, as ações que a gente pode ter, né, para evitar esse crime Lesa Pátria são as ações de se cadastrar no site do Senado, do e-Cidadania, do Congresso, e votar contra o PLC 78 de 2018, do deputado Aleluia. Esse está para ser votado no Senado a qualquer momento, mas a gente vê aí uma tentativa do senhor Guedes, que é apontado como superministro no próximo governo, de tentar até bypassar o Congresso através do TCU para fazer esse leilão. Eles estão muito afoitos para leiloar essas áreas que são da Petrobras. E essa é uma questão, então, que a gente tem que estar realmente ativo, não só no e-Cidadania, mas nas mídias sociais e, mais do que isso, esclarecer aos prefeitos e aos governadores eleitos ou não, né, os que estão agora e os que vão entrar, a situação qual é. Porque eles pretendem arrecadar alguma coisa entre 100 bilhões de reais e 130 bilhões de reais no leilão. E eles querem passar um percentual disso para os fundos dos municípios e para o fundo dos estados, que é o que vai, então, ser distribuído aí para uns e outros. Gente, olha, apenas para desenvolver o excedente da seção onerosa, a Petrobras vai devolver à sociedade na forma dos royalties, né? Vai devolver à sociedade para a saúde e educação 642 bilhões de reais. Então, o que está sendo oferecido, né, para a sociedade agora é a questão da venda da galinha dos ovos de ouro. Estão te dando um ovo e você está entregando a galinha. Essa é a história que está acontecendo, o que estão tentando fazer, né? E a gente tem que evitar isso de qualquer forma. Por quê? Porque a gente vê um cenário aí futuro, no futuro próximo, Soriano, não é um cenário de preço de petróleo baixo, porque tem fatores que realmente podem levar o preço do petróleo a ficar um pouco mais baixo, mas o preço do petróleo, ele é cíclico mesmo. Do final da Segunda Guerra para cá, a gente já teve 9 crises do petróleo, e eu estou considerando essa crise que começou em 2014 e ainda de vez em quando dá uma suspirada como uma só, não estou subdividindo, tá? Mas então a gente sabe que o preço do petróleo ele está sujeito a fatores geopolíticos. A gente tem, por exemplo, nesse momento, a guerra da Síria, a guerra do Iêmen, né? E vários outros conflitos geopolíticos que são associados ao controle desse importante recurso para a sociedade. E o que a gente tem, de fato, cientificamente falando, é que a gente tem o declínio dos campos que produzem. Um campo, ele não vai produzir infinitamente, né? Ele vai começar a produzir, vai atingir um máximo, vai ter um patamar, se ele for bem gerido, e depois ele vai ter um declínio. Isso é normal. No offshore, né? Às vezes o campo nem tem um patamar muito estabelecido, ele tem um ramp-up e depois ele tem um declínio. Só que campos gigantes... Deixa eu treinar um pouquinho meu inglês. Offshore é no mar. No mar, desculpa. Onshore é em terra. O que acontece? A humanidade, né,
né, de um modo geral, ela foi para a água rasa bem cedo no século passado, mas para ela, assim, as grandes bacias marinhas e que surgiram a partir dos anos 70, vamos dizer assim, 69, né, foi o surgimento do Mar do Norte, foi gasto uma quantidade enorme de dinheiro para desenvolver o Mar do Norte. Muita gente não sabe, mas em 75, uma reportagem da revista Time falou, né, que foi gasto para desenvolver as tecnologias para viabilizar o Mar do Norte 11 bilhões de dólares a mais naquela época do que os americanos gastaram para mandar o homem à Lua. Então, quando a gente olha para o que aconteceu com a Petrobras, a questão do endividamento, o endividamento da Petrobras, o grande aumento do endividamento, ele é totalmente justificado de 2010 a 2014, onde a gente tem um aumento do endividamento, e tem uma explicação para isso, sem contar depois a manipulação da questão do dólar, que o câmbio também afeta, o preço do petróleo, né? Manifestações assim contábeis de um endividamento, né? Que a gente sabe que a simples mudança no câmbio ou o aumento do preço, eles resolvem isso aí. Mas falando sobre o montante em si, por que a Petrobras necessitou investir pesado? Porque é uma grande província petrolífera, porque você não coloca pouquinhos poços lá não. Por exemplo, Búzios estão planejados 52 poços produtores, 52 poços injetores, se eu não me engano, de acordo com o que está lá no sumário exploratório que fica no site da Agência Nacional de Petróleo. São documentos públicos que as pessoas podem ter acesso, que o acesso não é tão fácil, o site não é tão assim, mas hoje em dia tem até aplicativo para você colocar no celular, né? O site da Petrobras também, Investidor Petrobras, coloca lá a declaração de comercialidade, começa a conhecer os campos do pré-sal que produzem, entender toda essa importância desse recurso é vital para a gente. Então, o aumento do endividamento da Petrobras de 2010 até 2014, você vê várias questões, vê o desenvolvimento de Lula, vê o desenvolvimento de Sapinhoá, vê a questão da exploração e da delimitação para depois serem declarados os campos da seção onerosa. Então, tipo assim, nós investimos pesado e agora querem, por qualquer merreca, tomar isso da Petrobras e dar para as multinacionais. Ora bolas, a gente não é mais índio só, né? Nós temos sangue indígena também, mas a gente não é aquele índio que eles vinham buscar o pau-brasil. É petróleo, cara pálida, né? É petróleo. Nós agora somos esse caldeirão multicultural brasileiro, onde a gente está, hoje em dia, muito preocupado com o nosso futuro, né? Mas a gente também tem que ter essa esperança de uma reação popular, de uma reação dos setores nacionalistas, civis, militares. Toda reação é bem-vinda. Converse com o seu prefeito, fale para o seu prefeito. Olha, você está achando que é um grande negócio, 20% de 100 bilhões a 130 bilhões? A Petrobras vai gerar muito mais para a gente. Os campos são os mesmos. O excedente e o principal, que já está contratado na seção onerosa, está em continuidade física nesses campos. É um crime essa questão, tá? E o projeto do Aleluia, ele só transfere a propriedade da seção onerosa, porque sem transferir a propriedade da seção onerosa, não consegue acessar ao excedente, que é de 10 a 15 bilhões de barris de petróleo. Então ele tem que entregar tudo de alguma forma, entendeu? Essa é a grande briga dos gringos. Fantástico. Olha, nós temos mais 2 minutos que eu queria que você falasse um pouquinho. A quantas anda essa mobilização, você que é dirigente sindical, do sindicato, que, a meu ver, politicamente falando, aqui é que mais gera imagem, que a sede da Petrobras está no Rio de Janeiro, Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e também outros sindicatos petroleiros, que nós temos as 2 centrais sindicais, nós temos todas as centrais sindicais nesse instante, elas estão, de alguma forma, preocupadas, inclusive, e unidas com relação aos direitos trabalhistas, questão previdenciária e, sobretudo, essa parte também que envolve a soberania nacional e popular, por que não dizer? Como mobilizar nós todos em termos de instituições, como sindicatos, associações, e também há mesmo um trabalho junto ao Congresso Nacional de convencimento. Exatamente. Isso hoje em dia é um desafio, né? A gente tem hoje na sociedade uma predominância muito grande do individualismo em relação ao coletivo. E a gente precisa reverter essa tendência. A gente precisa que as pessoas se associem para fortalecer o sindicato. A gente sabe que a gente pode vir a sofrer, né, um ataque aos sindicatos no próximo governo. E a gente precisa
ter a força, e essa força vem do quê? Vem da associação, vem da participação. Não é apenas você ser descontado e gerar caixa para o seu sindicato, mas é você acompanhar como o seu dinheiro está sendo empregado em movimentação aqui ou em Brasília, que defenda os interesses nacionais, que defenda a Petrobras, que defenda o seu emprego, que defenda o seu plano de saúde, o seu plano de aposentadoria, porque a gente vive hoje em dia um ataque conjugado, entendeu? O petroleiro da Ativa está sendo atacado no próprio emprego, porque ele está sob essa perspectiva de privatizações fatiadas, né? Temendo, então, por perder o próprio emprego. Acho que semana passada o Temer aí soltou um decreto que autoriza vender 95% autoriza manter no quadro de uma estatal apenas 5%, pode pegar 95% e descartar. Então, isso é uma loucura para as pessoas que sonharam, tipo eu, entraram numa empresa e pensaram, gente, eu vou trabalhar com alta tecnologia, promovendo o bem do meu país, e eu vou trabalhar aqui minha vida inteira e me aposentar aqui. Hoje em dia isso é incerto, Soriano. Então, o nosso aposentado está sendo descontado num plano de equacionamento extremamente injusto, e a gente vê aí uma ameaça de retirados de todos os funcionários públicos, né, não só do petroleiro, mas também do funcionário da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES. A gente vê um ataque aos nossos bancos nacionais, vê realmente uma situação onde a gente tem que se mobilizar como sociedade. Patrícia, sobre a história do petróleo no Brasil, o que nós estamos passando hoje, nós já vivemos em algum momento da história? Nós vivemos durante a ditadura, logo depois da quebra do contrato do monopólio, assim, começaram a ter os contratos de risco. Foi uma quebra relativa, né? 13 anos. Isso foi em 1975, no final do ano, então começaram a ser assinados em 76. O que aconteceu? Em 1979 e 80, houve uma tentativa por parte das multinacionais de mudarem as regras do contrato de risco. E foi enviado um telegrama à direção da Petrobras, foi recebido pelo diretor de exploração, Carlos Walter Marinho Campos, e nesse telegrama mandava a Petrobras entregar todas as áreas que as multinacionais quisessem para que elas explorassem o nosso petróleo, né? Elas também iam poder produzir, o que era proibido originalmente, não era previsto. E aí o que aconteceu? O Carlos Walter, que foi o homem que comandou a ida da Petrobras para o mar, ficou super indignado. Ele chamou na sala dele um geólogo, que era o geólogo Celso Pontes, ele era também presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, a SBG, e ele falou, Celso, não tem como a gente fazer uma denúncia disso, vocês fazerem uma... E o Celso Pontes entrou em contato depois com o Teotônio Vilela, que já era uma liderança conhecida, né, que já era uma liderança... O Menestrel das Alagoas, exatamente. O imortalizado na música do Milton Nascimento, ele fez um discurso no dia 14 de abril de 1980 e denunciou isso no Senado. E, com isso, os militares e civis nacionalistas reagiram e as multinacionais não levaram as águas profundas de Campos. Agora elas querem levar o pré-sal de Santos e Campos. Então, a analogia é total. Maravilha. Eu termino aqui, me permita citar um pensamento da Maria Augusta Tibiriçá, do livro O Petróleo é Nosso. Ela disse que o Brasil é um país rico, mas que outros usufruem dessa riqueza. Então não deixemos que isso caia na mão dos outros, que isso seja para a felicidade do nosso povo, essas nossas riquezas. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, Soriano. Aqui nossas câmeras estão sempre abertas, sobretudo para esses dados que você trouxe, importantíssimos, e esse tema proibitivo. TV Comunitária, Canal 6 da NET, transmitindo também online o nosso núcleo sindical. Obrigado pela audiência.